Salve meus amigos, é o seguinte, estamos aqui de volta hoje, né, como eu prometi, para mais uma resenha aqui no canal, resenhas e recomendações. Meu nome é Leonardo e vamos hoje aqui falar mais uma vez do poeta, perdão, vamos falar aqui mais uma vez aqui do poeta baiano Frederico de Castro Alves. E falando aqui novamente aqui do autor, rapidamente, já que a gente já fez aqui resenha do Espãos Flutuantes nesse canal, lá bem no inicinho. Castro Alves ele nasce ali na fazenda ali na região de Cabaceiras, quer dizer, de Curralinho, na fazenda ali de Cabaceiras, ali a 14 de março de 1847. É filho de uma família relativamente abastada, é um sujeito que tem uma educação muito esmerada. Ele chega inclusive mais tarde, né, a fazer aqui a faculdade de Direito, né, aqui do Largo aqui de São Francisco, aqui em São Paulo, mais ou menos uma ou duas gerações depois ali do Álvares de Azevedo e também, né, junto ali do Rui Barbosa. Ele chega a conhecer o Joaquim Nabuco, ele chega a conhecer no Rio de Janeiro também, mais ou menos ali nesse período Machado de Assis, e chega inclusive a declamar poesias para Machado, né, que logo em seguida acabaria publicando uma espécie de carta crítica literária, né, endereçado ao José de Alencar, né, falando sobre o Castro Alves, mostrando ali uma análise bastante interessante, bastante justa, bastante equilibrada, né, e também, né, deixa claro o quanto o Machado de Assis, ali aos 28 anos de idade, já antes dos 30, era um escritor fantástico, um sujeito realmente de muito talento. Mas o Machado de Assis não é o assunto aqui hoje, né, o assunto é Castro Alves. E hoje a gente vai falar aqui no canal a respeito do seu livro Os Escravos, né, que talvez tenha algum dos seus poemas mais famosos e que tenha tido talvez o maior impacto literário, social, digamos assim, de toda a sua obra, né, que é um livro aqui de diversos compostos aqui, né, mais ou menos ali, né, no final ali dos anos 60, no século XIX, que vai contar com uma série de grandes poemas dele, né, inclusive o melhor da sua poesia, né, que segundo Manuel Bandeira, e segundo a minha humilde opinião também, né, que está na sua poesia de teor social, né, de protesto, digamos assim. E essa poesia de teor social não é uma poesia simplesmente panfletária, não é nada simplesmente político, não é só a venda de um ou dois ideais, é realmente uma poesia, né, profunda, muito bem feita e de temas absolutamente pertinentes ali no momento, como o tema da escravidão. Né? O livro aqui não é Os Escravos, mas aqui eu estou comentando aqui com essa edição das obras completas aqui do Castro Alves, né, que eu peguei aqui faz pouco tempo e que eu estou aproveitando aqui, inclusive, para ler outras coisas do Castro Alves, as quais eu não tive acesso antes, e também vão acabar virando resenha aqui para o canal, uma hora ou outra. Tá? Esse livro aqui ele abre com um poema ao século, né, que fala justamente das questões aí. Né, a primeira coisa que ele coloca nesse poema é justamente a questão da liberdade, né, que diz ali que, né, logo no início do poema ele trata desse tema e também vem tratando da própria questão do tempo, das necessidades daquele tempo, do que estava por vir, enfim. E é um poema que já abre o livro muitíssimo bem. Logo depois, que não é cerveja não, gente, não é cerveja ainda, também tem cerveja aqui. Ele vai começar, né, a entrar justamente nessa seara da poesia mais social e, e vai alcançando aqui coisas muito, muito interessantes, né, inclusive aqui falando da própria questão da escravidão. Ele também vai entrar na questão do assassinato, né, do presidente, né, do Abraham Lincoln, né. Ele fala também aqui, né, ele fala também, assim, obviamente, mais de um poema da questão da própria escravidão, né, e obviamente aqui tem talvez o seu poema a esse respeito mais famoso, que é o poema O Navio Negreiro, né. E né, nessa questão, nesse poema O Navio Negreiro, uma coisa que eu gostaria de chamar também um pouquinho a atenção que é sempre muito comentado nesse poema aqueles trechos, né, mas que falam justamente a respeito aqui do tráfico negreiro, né, aqueles versos, né, o início da quarta estrofe, né, era um sonho dantesco, tombadílico, e das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, e etc. Né, que são versos realmente, né, que mostram o horror do tráfico negreiro, o horror de toda aquela coisa. Mostra como, né, aqueles versos em que ele descreve o navio, né,
apertado, infecto, apertado, imundo, e que, né, aquele povo africano, aquele povo negro, antes, né, que tinha antes, né, o jaguar, né, como predador, agora vai ter a peste, né, mas além disso, né, desse poema, né, que já é tão conhecido, que eu gostaria de destacar aqui também, são alguns versos que ele fala, em que ele fala justamente da paisagem do mar, que são versos tão bonitos e que acabam ficando, né, não sendo tão comentados, ficando em segundo plano, justamente por conta desse teor aqui de denúncia da escravidão, dos horrores da escravidão, que o próprio poema, esse livro todo que oferece, né, lógico, né, um livro chamado Os Escravos. Né, e um trecho que eu gostaria de destacar, que eu gosto muito, por exemplo, é esse aqui: estamos em pleno mar, dois infinitos ali se estreitam num abraço insano, azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual o oceano? Quer dizer, é uma imagem muito bonita, né? Descrita de uma maneira também muito bonita. E o livro é entremeado no poema também. Perdão, ainda estou me recuperando ainda daquela faringite que eu mencionei ontem. E o livro, né, que esse poema ele é entremeado também, né, no início principalmente, de todas essas belas descrições de paisagem, da descrição daqueles grandes marinheiros, né, daquelas grandes que estavam ali no mar naquele momento, nos marinheiros italianos, os ingleses, os gregos, enfim, fala de Ulisses, né, chega a citar Ulisses aqui. E o livro não é apenas, né, esse poema não é apenas essa questão da denúncia dos horrores da escravidão, nem o livro todo, né, tanto é que aqui, por exemplo, vai ter um poema chamado Canção do Violeiro, que é um poema favorito do livro, em que ele trata justamente de uma que é praticamente isso aqui para ser musicado seria muito fácil, né? É um poema que fala justamente aqui de um violeiro, de um sertanejo, cujo amor foi embora e a vida para ele já não vale mais muita coisa. Né? Inclusive tem um refrãozinho que se diz, né, chora, chora na viola, violeiro do sertão, que é muito bonito, que eu gosto bastante. Aqui na primeira estrofe já começa assim: passa ao vento das campinas, leva a canção do tropeiro. Meu coração está deserto o mundo inteiro. Perdão. Quem viu minha senhora, dona do meu coração? Chora, chora na viola, violeiro do sertão. E justamente aqui, né, o poema vai seguindo, tratando dessa questão amorosa, desse amor que se foi, desse amor que se desfez, e que, enfim, não volta mais. O que sobra para o violeiro apenas ali, aquela paisagem do sertão, o que sobra para o violeiro apenas a música e a lembrança, né, desse amor que se foi, que já não volta mais. E o livro ele vai seguindo mais ou menos por aí, tá? Tem outros grandes poemas aqui, como Vozes da África e vários outros, que vão continuar esse tema da escravidão e que vão acabar dando todo, né, dando toda essa grande poesia, e que essa mistura de protesto social, situações sociais, denúncias desses grandes males que aconteciam no mundo e principalmente aqui no Brasil. O próprio Castro Alves não era um homem branco, era um sujeito já mais moreno, mais mulato, enfim, carregava na própria pele toda essa questão, né, do peso da escravidão. Para ele não era apenas uma questão, digamos assim, moral ou intelectual, né? Isso o afetava diretamente de alguma maneira. E assim, é um livro de poemas fantástico. Dos livros de poemas do Castro Alves, pelo menos do que eu conheço por enquanto, esse é o meu favorito. E, né, mostra aí que o grande poeta que ele foi, apesar de ter morrido muito cedo, apesar de uma morte totalmente precoce, né, e que deixa a gente aí imaginando, né, o que poderia ter sido aí da obra dele
caso ele não tivesse partido tão precocemente, tão cedo. E basicamente é isso, pessoal. Esse aqui é um grande livro, tá? Se você não encontrar aqui nessa obra completa, você encontra por preços assim baixíssimos, né, na estante virtual ou em qualquer outro lugar. Em sebos também não é difícil de achar, tá? E vale demais conhecer esse grande poeta, o grande Castro Alves, esse sujeito extraordinário na história da nossa poesia, que viveu apenas 24 anos e que teve uma vida assim tão uma vida literária assim tão fantástica, né, tão profunda, que poderia talvez ter feito muito mais se não fosse a morte precoce, assim como aconteceu com o próprio Álvares de Azevedo, né? E, enfim, basicamente é isso. Peço desculpas aqui por estar, né, justamente pelos esses momentos aqui em que eu acabo tossindo, que eu, enfim, que eu tenho aqui minha garganta resseca, porque realmente essa faringite aqui me debilitou bastante. E eu ainda estou sofrendo as consequências, né, da doença. Mas embora eu já esteja, assim, praticamente 100%. E, enfim, quem quiser me seguir, eu vou deixar aqui no Instagram, meu Instagram aqui embaixo, tá? Porque lá de vez em quando eu faço erratas, eu complemento, enfim, alguma coisa. E digo outras coisas também a respeito dos vídeos que eu coloco aqui. Inclusive, né, já que o canal se chama Resenhas e Recomendações, uma coisa que eu posso recomendar para vocês é um documentário que existe a respeito do Castro Alves, feito no finalzinho dos anos 40, e que é um documentário interessante, que foi feito ali por ocasião dos 100 anos de morte dele, e mais ou menos da mesma época um filme também. É um filme também que talvez possa ser interessante. Eu nunca vi, mas talvez seja um filme bom, tá? Que talvez valha conhecer. E basicamente é isso, tá? Amanhã vai ter mais um vídeo, talvez vai ter mais um outro. Ainda domingo, veremos. Agradeço demais aqui quem tem acompanhado o canal. Espero que esteja sendo tudo muito útil a vocês. E mais uma vez eu peço perdão aqui por essas questões aqui de saúde. Logo logo eu estarei 100%, né? E produzindo mais coisas aqui para vocês, tá bom? Na próxima vez aqui, eu não sei que horas eu vou voltar amanhã, tá? Provavelmente eu vou voltar aqui amanhã mais ou menos nesse horário. E se eu for publicar domingo, também o sábado vai ser também no horário completamente imprevisível, como, né, tem acontecido com esse canal. Né? Tomou completamente o caminho da imprevisibilidade. Enfim, muito obrigado. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.